Boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai assistir no seu determinado horário, do seu jeitinho aí. Mais um vídeo, né, para compartilhar com vocês, escritoras negras e indígenas. Esse projeto, Lendo Mulheres Negras e Indígenas, é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, através do edital número 34, 2021, seja o Céu Codec, segunda edição, Mariciane, Prêmio de Produção Artístico-Cultural, para transmissões ao vivo gravadas, categoria A, eixo 1, ações de qualificação básica, formação online, Porto Velho, Rondônia, março de 2022. Estamos aqui com mais algumas escritoras para compartilhar com vocês, né, para que vocês possam conhecer, pesquisar e depois ler essas escrituras. A primeira delas é a Noviolitz Bulaio, que é o livro Precisamos de Novos Nomes, né? Esse livrinho aqui, é até difícil pronunciar o nome de Noviolitz, porque é um nome que a gente quase não sabe a pronúncia, né? Vai, pesquisa no Google, mas às vezes não, acho que não é bem aquilo. Mas enfim, a gente tenta. Estou aportuguesando o nome de Noviolitz. Bem, quem é ela? Ela nasceu em 1981 em Tosho, Lotissho, no Zimbábue, cidade em que foi criada. Publicou contos em algumas coletâneas, recebendo o prêmio Carnegie for African Writing em 2012 por Written Budapest, conto que originou Precisamos de Novos Nomes, seu romance de estreia. Pelo romance, Noviolitz recebeu o Guardian Frist Book Award e o Hemingway Pen Award para romance de estreia e ainda foi finalista do Man Book Prize em 2013. Então, assim, é uma gigante da literatura. Assim como a Chimamanda Bell Hooks Maya Angelou, ela é uma estrangeira, né? Ela não é do Brasil, ela é africana, né, do Zimbábue, mas também fica nesse trânsito Estados Unidos e o seu país. Sobre a obra, né, o que diz a obra? Eu peguei o próprio resumo da obra do livro e diz o seguinte: Darling, Bastard, Sheeple, Gold Canoes, Isbow, Stina, as crianças com nomes peculiares que figuram em Quem Precisamos de Novo Nome, seu romance de estreia, da Noviolitz. Essas crianças, a cada dia, tentam fugir do paraíso, o aglomerado de barracos de zinco onde elas e suas famílias vivem, com suas antigas casas, foram demolidas violentamente a mando do governo. As fugas são para perto, né, um bairro próximo, Budapeste, que é um bairro vizinho, onde roubam as goiabas do quintal das casas das famílias brancas e ricas, ou ainda com as brincadeiras que criam para se distrair do cotidiano entediante, sem escola e nem comida. Fingem procurar Bin Laden para ganhar a recompensa do governo americano. Criam um jogo em que países mais poderosos invadem países menores. As fugas acontecem também quando sentem um misto de vergonha e empolgação e se aglomeram ao redor dos carros das ONGs que lhe trazem presentes e roupas inadequadas. Mas é a vida de Darley, a protagonista narradora, que o romance acompanha. A menina de 10 anos, que conhecemos com suas brincadeiras no paraíso, sonha com um dia em que morará na América. E esse dia finalmente chega para Darley, e ela terá que enfrentar o frio, a saudade da família e dos seus amigos e a adaptação nesse país que nunca vai se tornar o seu país de fato, mas que mudará seu sotaque, moldará o olhar do mundo e afastará irremediavelmente de sua terra natal. O livro Precisamos de Novos Nomes é um romance de formação cuja protagonista, ao mesmo tempo, precisa enfrentar as novidades da adolescência e da vida adulta, que chega a se adaptar a uma terra onde sempre será estrangeira. Os assassinatos políticos, os estupros, charlatanismo de alguns religiosos, a AIDS, a fome, enfim. Tudo aquilo que a imprensa ocidental reafirma a respeito dos países africanos estão neste livro, mas muito distante
muito distintamente contada por uma voz ao mesmo tempo cruel e inocente, que é a voz de uma criança sensível, esperta e sonhadora. E, basicamente, é um livro que uma narradora é criança, né, e que tem essa relação de amizade ali daquele bairro e que se muda do bairro porque é expulso, né, e, e a partir daí eles percebem muito mais essas dicotomias do mundo, né, e quando essa criança sai do seu país e vai para um outro país e vê como é que e começa a perceber como que o seu país é vendido para o mundo, né? Como o seu país é projetado para o mundo. Essa criança cresce consumindo isso, né? Tentando entender isso. É um livro bem interessante, contemporâneo. E como a gente entende essa colonização também contemporânea, né? De como os países da África são vendidos para o mundo, são projetados para o mundo. Esse é um livro espetacular da Nova Violet. E essa é a Nova Violet, né? É jovem ainda, escritora, e ganhou vários prêmios, mas está publicando aí também recentemente vai publicar, vai sair, acho que daqui uns dias pode ser traduzido, Core, a Novel, que é uma versão agora de 2022, saiu apenas em inglês, mas acredito que recentemente está no mercado editorial no Brasil. Bem, essa é uma escritora que para a gente conhecer também, entender a trajetória, conhecer o Zimbábue, conhecer os bairros, conhecer um pouco desse processo da diáspora. E é uma narrativa, é um romance, né? É um pouco grande, mas é super interessante, vale a pena, vale muito a pena ler. E uma proposta de escrita para vocês é pensar como e o que escrever para a infância e a partir da infância. Né? O que a gente escreve para a infância, para o público infantil, mas a partir da infância. Enquanto adulta, como eu escrevo o meu eu criança, né? E foi isso que a Nova Violet fez, né? Assim, esse exercício. Ela teve que também fazer esse processo de resgate, de voltar e perceber, e também discutir situações, temas considerados sensíveis, né, para as crianças, para os adolescentes, mas que ela soube fazer isso muito bem no livro, na narrativa. Outro livro que a gente já comentou, que é da escritora Márcia Cambeba, né, e esse livro a gente até leu alguns trechos aqui também, só que essa é uma versão impressa do livro, que é uma segunda edição. Ela é diferente, um pouco diferente do PDF, né? Que o PDF é uma versão de 2013, que as fotos estão preto e branco, as fotos do livro. E ela está mais organizado, né? Mais estruturado, assim, com a nova edição. E o que fala desse segundo livro, dessa segunda edição, né? A cultura indígena se propaga e se mantém há milênios pela tradição oral, narrativas rituais, sagrados, costumes. A própria língua é transmitida a partir da conversa e da contação de histórias. Se é inevitável o contato entre os povos originários e o branco colonizador, trouxe muitos prejuízos a essas culturas. Também promoveu um rico diálogo entre indivíduos. Graças a esse acesso, a literatura brasileira pode contar com a presença fundamental de autores indígenas para multiplicar o seu alcance. Então, a Márcia Cambeba é uma das vozes, né, que vem reafirmando e percorrendo o Brasil com a sua poesia, com a sua música, e o Aika Kiritama, que eu moro na cidade de Dois, né, ela constrói essa ponte entre a sua origem indígena e a vida em Belém do Pará, apresentando a história do seu povo e da sua luta em poesias e imagens repletas de emoção e verdade. Com a população conhecida de 50 mil pessoas, entre aldeados e moradores da cidade, o leitor pode conhecer e se encantar com a etnia, o Magal Cambeba, pelo olhar acolhedor e combativo da Márcia, uma das suas vozes mais expressivas, né? Que está aí à frente, né? Assim, que tem mais visibilidade, digamos assim. Pode ter outras pessoas, outros ativistas, mas que a gente conhece do eixo da literatura é a Márcia. Então, eu já li um poema desse livro para vocês.
E essa edição aqui é muito bonita também, porque da editora Pollen, né? O outro livro vocês vão ter acesso a ele em PDF, mas para quem quiser comprar esse também. E eu separei alguns trechos, alguns poemas, né? Que eu acho que estão relacionados a gente aqui, principalmente aos ribeirinhos, à cidade de Porto Velho, as pessoas que moram na beira do rio, quem vai consumir esses vídeos que é do norte, que tem essa relação do rio, acho que a Márcia consegue traduzir bem isso. Tem um poema dela, Curumim, Riozeiro. Venho das barrancas de lá, Amazônia trago no Aturá. Sou riozeiro, sou parente, carimbó, som de minha gente. Da natureza tirei um som, pirarucu me deu o tom. Sou curumim, sou catu-ruí. Deixo a canoa levar, meu tronco, meu maracá. Quero o gingado a balançar. Morena, faz a floresta dançar. Tens na saia o colorido da Amazônia, povo de fé, coração, rio que sonha. Identidade, o corpo declara, sou caboclo, aldeia, cantiga de Igara. É lindo esse outro poema. Tem um outro aqui também. Eu acho que tem muita relação com a gente, com a nossa ancestralidade, com a nossa vivência, com quem a gente é, com os povos ribeirinhos do Rio. Caboclo ribeirinho. Ao som do manzeiro do rio, as canoas vêm, as canoas vão. O caboclo ribeirinho que luta pelo seu sustento, pelo seu pão. Ele rema, joga a malhadeira, esperando pegar um pirarucu do bom, ou um grande pirabutão. Ao som da melodia dos pássaros que voam em sua direção, ele segue seu caminho, observando o horizonte muito além do alcance de sua mão. Ao som do banzeiro do rio, as canoas vêm, as canoas vão. É o caboclo ribeirinho que vive a vida com emoção. Em meio ao verde, à margem do rio, cultiva a vida sem muita preocupação. Seu convívio em meio à natureza fez dele um grande conhecedor, sabe os segredos da fauna e da flora, dom de Deus, nosso Criador, que se revela no entardecer da aurora. Ao som do banzeiro do rio, as canoas vêm, as canoas vão. E por último, em homenagem a Belém, Belém indígena, Belém cabocla, homenagem aos povos indígenas de Belém do Pará. Belém chuvosa, mas carinhosa, menina manhosa, um pouco dengosa na dança gingosa das ondas do mar. Belém, minha cabocla, menina cheirosa, és deusa da mata, és índia, és negra, é nossa cor mestiça, é miscigenada. Belém dos També, dos Munduruku, dos Amanaué, dos Caxinauá, dos Arauaté, dos Tupi-Guarani, dos Sateré-Maué. Na alma a esperança de ver florescer a união dos povos que lutam para ver sua cultura, sua crença, o respeito obter. Belém, minha cabocla, minha menina formosa, um pouco dengosa na dança gingosa do rio Guamá. Gente, esse é o livro da Márcia. Fiquem aqui com uma imagem. Lindo, lindo. Vale super a pena tê-lo. E essa é a Márcia, uma das outras fotos da Márcia. Bem, outra escritora que a gente pode comentar aqui é a Elisandra Souza, com o livro Águas na Cabaça, também um livro que fez parte do nosso projeto, quando ele era extensionista. E a Elisandra Souza é nascida em 1983, na periferia de São Paulo, cresceu em Nova Souré, pequena cidade da Bahia, terra natal de seus pais. Em 1996, ela retornou a capital paulista. Na verdade, ela nasceu em 1983. Aí, em 1996, ela retornou à capital paulista, momento em que inicia o seu diálogo com a cultura hip hop. Ela tem uma relação, a Elisandra Souza tem uma relação muito forte com a cultura hip hop. Criadora do Miriba, fanzine de poesia que circulou entre 2001 e 2005, e ela começou a frequentar os saraus da Cooperifa em 2004. Posteriormente, participou do jornal experimental Becos e Vielas, com o objetivo de dar visibilidade à cultura periférica. Então, ela é uma grande referência de mulheres que escrevem a partir da periferia e da periferia. No ano de 2006, ingressou no curso de jornalismo e, a partir deste momento, recebeu o convite da Organização da Ação Educativa para escrever a Agenda Cultural das Periferias. Sobre a obra, o que a gente pode falar da obra? Segundo a Mel Andum aqui. Águas da Cabaça é o livro da poetisa Elisandra Souza, com ilustrações de
Salamanda Gonçalves e Renata Felinto. A obra reúne 7 mulheres negras em diferentes protagonismos dentro da obra. É nessa cabaça que ela traz os sonhos, esperanças, a água viva. Água essa que limpa e leva tudo que não for bom embora. Água que rompe barragens, faz nascer rios, corre para o mar e vira imensidão imensurável. Segundo aqui a Mel Adum, que é também outra escritora, poetisa, poeta, muito referência assim para gente, para quem conhece, para quem gosta, né? Essa é a Elisandra, a nossa querida Elisandra, também super acessível, já deu vários cursos, tem vários livros publicados, inclusive, e uma das principais obras dela são essa, Literatura Negra Feminina, Poemas de Sobrevivência, 2021, Filhas do Fogo, 12 Contos de Amor, Cura, e Quem Pode Acalmar esse Redemoinho de Ser Mulher Preta, também, que é muito recente, 2021, lançado aí durante o período da pandemia. E eu vou ler uns trechos aqui dos poemas, alguns poemas, na verdade. Novas Manhãs. Eu gosto de livros porque gosto de gente. Eu gosto de gente porque amo ler as palavras que carregam nos olhos. Eu gosto de palavras porque elas beliscam e acariciam e traduzem novas manhãs. Tem um do café. Deixa eu encontrar. Quem gosta de café? Poesia do cotidiano, que já lembra alguém, né? Alguma inspiração. Brincos, colares, pulseiras expostas. Não em vitrines, molduras ou telas, mas nas ruas, nas praças e nas calçadas. Na esquina, um jovem negro lê voraz uma poesia, uma prosa, tão concentradamente e as pessoas passam distraídas sem vê-lo, nem colares, nem brincos, nem pulseiras, nem rapaz e nem poesia. Alguns dos poemas da Elisandra. Eu não encontrei o do café. Mas, se vocês querem conhecer um pouquinho mais da Elisandra e dos seus poemas, é só adquirir o livro dela, né? Adquirir, pesquisar. Ela tem uma editora própria e que ela lança os livros. Assim, é bem legal o projeto dela. E ela visa publicar mulheres do eixo periférico, mulheres negras da periferia mesmo, e dar visibilidade para essas mulheres. Essa é a Elisandra, gente. E uma proposta de escrita que você pode pensar é qual a sua relação com as águas, sua relação com as águas, né? A partir de Águas da Cabaça, da Elisandra, que ela fala aí de vários contextos em que as mulheres estão inseridas dentro dessa relação com as águas. A partir daí, qual a sua relação com as águas, né? O que você pode escrever a partir das águas, para se pensar. E por último, nesse bloco, é a Estrela Caingangue, da Vangri Caingangue. A Vangri é nascida na aldeia de Ligeiro, no município de Itapejara, Rio Grande do Sul. Vangri é do povo Caingangue. Ela é educadora bilíngue pelo Instituto Caingangue, na aldeia Serrinha, no mesmo estado. Trabalhou com arte e educação em projetos envolvendo a produção de material didático e cartilhas com desenhos e ilustrações. No contexto educacional da Escola Estadual FAG Cauá, da aldeia, juntamente com o ponto de cultura indígena Cangag, Janrei, com iniciativas premiadas reconhecidas no Prêmio Cultura Viva e no Prêmio Escola Viva. Essa é a Vangui Caingangue. O interessante de você consumir literatura indígena e negra, e principalmente indígena, é que você vai conhecendo diversos povos pelo Brasil, como o Brasil é rico em povos indígenas e que a gente conhece poucos ou que é comentado nos livros didáticos de história, enfim, geografia. Mas quando você compra um livro de uma escritora indígena, de uma determinada etnia, de um determinado povo, você vai entendendo que existe muitos povos, e cada um com a sua mitologia, cada um com a sua história, cada um com sua ideia, sua concepção de mundo, né, os seus saberes, e você vai conhecendo
um pouco mais daquele lugar de onde aquele povo está, se ele está ali ou se ele está no sul, se ele está no nordeste também, se ele está no norte, se ele está no centro-oeste. Isso é bem interessante de se conhecer nesse processo de se consumir a leitura da literatura, as escritoras indígenas e negras. A gente vai conhecendo toda essa multiplicidade, essa variedade de etnias que existe no Brasil e que muitas vezes a gente realmente não quer pesquisar, ou não quer saber, ou tem dificuldade em encontrar, mas que está aí, que existe uma projeção, existem escritoras e artivistas e ativistas, influencers nas redes sociais que a gente pode conhecer. E sobre o livro da Van Gri, né? Estrela Caingangue, a lenda do primeiro pajé. O livro fala sobre uma estrela que desceu do céu e se apaixona por uma bela índia, com quem logo se casa. Com a ajuda de sua mãe Lua, a estrela terá que enfrentar os espíritos do mal que tentarão atacar seu filho e sua esposa. Assim começa a história do primeiro pajé da tribo Caingangue, o líder que protegerá seu povo de todas as ameaças e os guiará para uma vida de paz, sabedoria, harmonia com a natureza. E essa é a Vangri Caingangue, né? Linda também. Eu acredito que a Vangri não tem rede social, não lembro, mas vocês podem pesquisar. Também é difícil encontrar algumas fotos assim dela, poucas, e algumas obras dela, né? Tita, Manduá, Estrela Caingangue. E uma proposta de escrita para vocês antes de ler a historinha da Vangri, a lenda, né, do primeiro pajé. Que lenda você reescreveria, né? Pensando nas lendas que você conhece, que lenda você reescreveria? Então, vamos lá, para ler aqui um trecho, ou o livro todo. Vamos ver. Há muito tempo, quando não existiam pajés nas aldeias de grande parte dos povos indígenas, como os Caingangue, as pessoas viviam cheias de doenças e tinham poucos remédios. Certa noite, uma estrela foi à Terra na forma de um belo índio Caingangue, enamorou-se de uma bonita jovem e casou com ela. O índio, que era uma estrela disfarçada, amava muito sua esposa. Não a deixava para nada. Onde quer que fosse, levava sua amada, inclusive nas guerras, junto com os demais guerreiros Caingangue. A moça engravidou. Todos na aldeia ficaram felizes. Não houve quem não festejasse. A estrela sentia saudade de sua casa no céu. Mas tinha pelo filho amor verdadeiro, pois seria sua herança naquela terra. Uma criança especial para todo o povo Caingangue. Por isso, não ousava deixar a mulher para nada. Muito menos pensava em voltar para o céu e abandoná-la para sempre. Naquela época, os Caingangue não sabiam curar doenças, não sabiam que na mata, em árvores muito diferentes umas das outras, havia segredos e que poderia aprender a fazer remédios com ervas da floresta e curar seus males. O povo ainda não percebia nem imaginava o quão poderosa seria aquela criança. Porém, os espíritos maus já tinham percebido. Conhecedores do poder do bebê, ainda no ventre da mãe, resolveram atacá-la. Estavam dispostos a fazer de tudo para impedir o seu nascimento. Mas o Índio Estrela protegia os dois. Várias vezes os espíritos do mal apareceram na casa querendo fazer maldades para a mãe e para a criança. Mas o seu pai, que era também poderoso, livrou os dois. Foram lutas difíceis e demoradas. Por isso, cansado de tanta investida dos espíritos maus, resolveu convidar a esposa para morarem no céu, junto com a mãe Lua e o pai Sol. Não, não posso ir, disse ela. Gosto daqui. Não sei viver longe da minha aldeia. Mas nosso filho é uma criança especial, disse ele. Se continuarmos aqui, os espíritos maus farão de tudo para destruí-lo. Se você quer voltar ao céu, vá, retrucou ela. Eu mesma não posso, pois não viverei sem os meus parentes. Então correu e fugiu para a floresta, deixando o marido sozinho. O Índio Estrela chorou muito e, sem alternativa, voltou para o céu, onde a mãe Lua o esperava, sempre iluminada. A moça sentia falta do marido, mas estava decidida a nunca abandonar sua gente. Para ela, não era justo ir para o céu e deixar seu povo à mercê dos espíritos maus que os atacavam, causando doenças e sofrimento.
Não, pensou ela, nunca me perdoaria. Meus irmãos vivem sofrendo, meus parentes estão doentes, não sou capaz de deixá-los aqui. Tinha certeza de que, com o filho por perto, as coisas melhorariam. Lutaria por um filho e por seu povo até o fim. O menino seria como ela, criado dentro dos costumes do seu povo e não longe dele. Por isso, retornou à aldeia. Ela andou muito até chegar de volta. Pensou assim: assim eu e meu filho poderemos viver tranquilamente. Mas estava enganada. O tempo passou, sua barriga foi crescendo, e quando estava perto de ter a criança, começou seu sofrimento. A moça Caingangue, forte e cheia de vida, procurava fugir das perseguições de animais que queriam assustá-la. Bichos andavam por cima das ocas e faziam horríveis barulhos, chiados e gritos, que assustavam a mãe da criança. Ela saía e buscava outro lugar para descansar e assim poder manter o bebê em sua barriga calmo e protegido. Quando a criança nasceu, seu nome foi dado pelo avô. Assim que ele o pegou nos braços, respeitando os costumes caingangue, de que quem escolhe o nome da criança são os avós e nunca os pais da criança, deu-lhe o nome de Kanká, que significa vento, pois naquele dia ventava bastante. O menino nem bem nascera e teve seus pertences totalmente destruídos por raposas, que atacaram o cesto com as coisas do pequeno. Roeram e rasgaram as redes de pano, deixando a criança nua e sem proteção. Sua mãe, muito triste, chorou, pois o filho não tinha mais nada com quem se cobrir. Seu choro durou toda a noite e, quando a mãe Lua o ouviu, apiedou-se da moça, pois, apesar de não ter aceitado morar com seu filho Estrela, ela era sua nora e mãe do seu neto. Por isso, ordenou que as aranhas da noite tecessem com fios de seda que caem do céu uma coberta para proteger seu neto e sua mãe do imenso frio que fazia naquela noite. Assim que a lua colocou a coberta sobre a moça e seu filho, todos adormeceram. No outro dia, a avó Lua desceu na forma de uma linda mulher. Entregou para a Nora roupas próprias para a criança feitas por ela mesma. O presente trazia com muito amor, pois sabia que o menino seria, na verdade, o primeiro pajé no mundo. Pequeno pajé, disse a avó Lua, sabia que amo muito, farei de você um grande homem, pois possuirá o dom da cura. Vejo desde já que possuis o brilho do meu filho estrela. Posso sentir sua luz. Ela é tão forte quanto seu pai. Ao despedir-se do menino, a lua falou: minha querida Nora, não pense que está sozinha. Saiba que seu marido está ali no alto zelando por vocês. Eu também vou estar. Nunca mais vamos deixá-los desamparados nesse mundo. Quando o pequeno Kanká crescer, ajudaremos a tornar líder espiritual do seu povo. Ela sabia que o neto corria perigo, então foi para a floresta e lá se transformou numa velha. Assim ajudaria a Nora sem que ela soubesse quem era. A velha não teve problemas ao pedir à moça para ajudar a cuidar da criança. Claro, disse ela, prontamente aceitando a ajuda da velha que dizia ser sua parenta, vinda de outra aldeia. A velha procurava sempre estar por perto dos dois para protegê-los. O tempo passou e o pequeno foi crescendo. Quando sua mãe pôde sair da aldeia, levou-o junto para lavar roupa no rio. Ela deixou dormindo na sombra embaixo das árvores, mas não sabia que na floresta se escondiam espíritos destruidores que odiavam os Caingangue. Os Caingangue acreditavam que quando a criança dorme e seu espírito sai do corpo, fica vagando ao redor. Foi naquele instante que o menino, enquanto dormia dentro do cesto, teve seu espírito roubado e levado para dentro da mata fechada. A mãe do pequeno pajé nada percebeu. Quando terminou de lavar a roupa, pegou o menino no colo e levou, ainda dormindo, para casa. Naquele dia havia saído, sem nada dizer, a velha índia que ficou em casa dormindo na tarde quente. Chegando em casa, colocou sua roupa para secar nas varas de bambu e foi ver o pequeno pajé. Foi então que a criança acordou assustada e não mais parou de chorar. Chorava sem explicação. A mãe, desesperada, não sabia o que tinha acontecido. Chamou pela velha, mas não a encontrou. Desolada, a moça tentou desesperadamente acudir o menino, mas foi em vão. Quando a noite caiu, levou-o até um pequeno monte perto da aldeia. Ali, com o menino nos braços, sentou-se numa pedra e chorou, pedindo a mãe Lua e seu amado filho Estrela que viesse ajudá-la, pois o menino definhava. A lua viu o desespero da moça e logo apareceu com o anciã. Ela apanhou o menino nos braços da mãe e lhe perguntou onde ela tinha o levado. A índia contou tudo o que tinha feito e a velha saiu carregando o menino nos braços para a floresta. Chegando lá, procurou uma erva que cobria o chão onde estava
onde estavam e passou por todo o corpo do menino. Ao terminar o processo, jogou o galho de erva no chão. Ficou observando, o galho começou a secar e logo estava todo seco. Tamanho era o mal que rodeava o pequeno pajé. A velha levou a criança de volta para a mãe, que ainda chorava quando um feixe de luz parou na sua frente. Era o índio Estrela, pai do menino e seu marido. Ele estava muito preocupado com seu filho, por isso falou: Meu filho irá dormir essa noite acompanhado por mim, por outras estrelas. Amanhã minha mãe e eu iremos resgatar o espírito do menino pajé, na floresta que os espíritos do mal mantêm aprisionado. É verdade, meu filho, disse a mãe. Sem seu espírito, a criança não aguentaria nem 3 dias, e já se passou um. Depois de uma noite difícil, o Índio Estrela se levantou e, junto com a sua mãe e as demais estrelas, em forma de guerreiros e animais encantados, entraram na floresta por um dia inteiro, lutaram contra os espíritos do mal que havia aprisionado a alma do menino. Anoiteceu e a guerra continuou. Foi só quando o sol começava a surgir no horizonte que o último espírito do mal foi destruído. Finalmente, a alma do futuro pajé era resgatada e levada de volta ao menino. Muito cuidado, disse ele à mãe. Nunca o deixe dormir longe de casa, perto de rios ou florestas, sem chamar seu espírito antes de levá-lo de volta à aldeia. Assim, a Índia aprendeu que não podia deixar o menino nem só nem desprotegido em momento algum. Com a proteção das estrelas e da lua, o pequeno cresceu rapidamente e, desde novo, visitava os doentes acompanhado de uma anciã que nem mesmo ele sabia ser a lua, sua avó. Eles se tornaram amigos. Quando ia para a mata apanhar ervas para fazer um chá para sua mãe, ela ensinava o menino a curar os males da alma e do espírito. Ensinou o jovem a conversar com os animais para aprender a reconhecer aqueles que lhe trariam conhecimento e ajudariam a trazer saúde a seu povo. É uma história, hein? Aprendeu os segredos da mata das plantas medicinais, aprendeu como usá-las contra doenças. Quando jovem, enfrentou várias batalhas contra os espíritos que voltavam a atacar as aldeias para causar males e doenças ao Caingangue. Porém, a sua luta sempre foi abençoada pela lua. Ao final das grandes batalhas, agradeceu seu pai, tias e avó. Disse que quando seu tempo terminasse na terra, iria morar com eles no céu. Eram uma família também, mas agora iriam cuidar de sua mãe e de seu povo, que pela primeira vez soube o que era paz. Durante muitos anos, o pajé tratou de homens e mulheres e crianças. Tornou-se homem e depois começou a envelhecer. Sua amiga anciã, que muita coisa lhe ensinou, desapareceu do mesmo modo que um dia apareceu. Entrou na mata e de lá tomou a forma de Deus a lua. Em sua partida, ela ainda falou ao seu neto, Cujá, como são chamados os sábios da medicina tradicional indígena. Você veio para ensinar o seu povo a combater o mal. Com a ajuda dos bons espíritos e da força da natureza, quando seu fim estiver chegado, você vai sentir a proximidade da morte no corpo. Então, assim, como eu te preparei, você também deve passar seu conhecimento à próxima criança escolhida para ser o seu substituto. Os Caingangue de várias aldeias procuraram um velho cujá para receberem a cura e aprenderam a usar as ervas da floresta, coisa que o velho ensinava com paciência a cada um que precisasse de sua ajuda, sem nunca perder sua calma e mansidão. Com um brilho forte, a lua subiu ao céu, e Cancá perguntou, como saberei reconhecer essa criança? A deusa lua no infinito céu respondeu, você vai sentir e verá com os olhos da alma a imensa luz que a criança vai carregar, assim como você carregou também. Você não se enganará. Desde então, o velho pajé, em noites de lua, enquanto sua avó brilhava forte no céu, passou a reunir as crianças ao redor da fogueira para cantar, contar histórias de lutas contra os espíritos do mal e também ensinar os pequenos como catar e preparar os remédios que tinham na enorme floresta ao seu redor. Certo dia de verão, perdeu sua mãe e viu seu pai levá-la pela mão ao céu estrelado. Os dois formavam um belo casal. Como era bonito o amor que os unia. Nas noites de festa, contava as alegrias que ouvíamos ser cantadas até hoje, ao redor das grandes fogueiras, mas ele não cessava a sua procura. Observava cada criança com anseio, porque a alma imortal daquele que fora o primeiro pajé dos Caingangue nunca deixaria de existir e nunca deixaria de ajudar aquela grande nação tão amada por ele. Gente, é uma história e tanto, a história do primeiro pajé, e a gente percebe aí muitas relações
e muitos costumes que também nos rodeiam, né? Até hoje, assim, o lance de passar a folha e a folha sair sequinha, murchinha, né, para livrar a gente de alguns espíritos. São costumes que até hoje, pelo menos da minha família, eu cerco, provavelmente de vocês também. É isso, essas são algumas escritoras, algumas histórias, né? E eu vou deixar aqui alguns trechos para vocês do primeiro livro, né? O, o canto é tão distante que é como se as vozes estivessem enterradas e agora tentassem sair, que é o livro da Nova York. Ao som do banzeiro do rio, as canoas vêm, as canoas vão, que é da Márcia Cambeba. Quero tomar café com sabedoria, com livros, café com palavras, justamente o poema que eu queria ler, que é da Elisandra Souza. E, por último, da Wangri Kaigang, a lua viu o desespero da moça e logo apareceu como um anciã. Meus agradecimentos à Lei Aldir Blanc, através do edital número 34 de 2021, Seja o Céu Codec, segunda edição, Mariciane, Prêmio de Produção Artístico-Cultural para transmissões ao vivo gravadas, categoria A, eixo 1, ações de qualificação básica, formação online, Porto Velho, março de 2022. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aproveitar da melhor forma essas informações e traduzi-las, pesquisá-las, enfim, e escrever. É isso, a gente está aqui para isso, para compartilhar mesmo o que a gente tem, o que a gente sabe. Obrigada.